Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço. Para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Vou falar pouco hoje, ainda tô com a voz bem fanha, bem falha, cansada dessa partida contra o Sampaio Corrêa. Dei a vida, gritei demais, cantei demais, precisava disso. E, enfim, hoje a gente vai disponibilizar aí a entrevista coletiva de Guto Ferreira. Ele falou sobre diversas questões do jogo, diversas análises táticas e trouxe à tona uma dica importante sobre o Rodaega. Disse que em breve teremos novidades boas. Então a renovação do atacante colombiano, que é artilheiro da Copa do Nordeste, está para vir. Veja aí tudo o que disse o treinador Guto Ferreira e, claro, já deixe o seu like. Entrevista coletiva com o técnico Guto Ferreira, começando com duas perguntas similares aqui de Manuel Messias e Ulisses Gama. Manuel Messias pergunta: Guto, se você já teve notícias dos jogadores feridos no atentado? E Ulisses Gama diz: gostaríamos muito de falar somente sobre o jogo, mas ocorreu um fato absurdo antes da bola rolar. O que você pode falar sobre o que ocorreu dentro do ônibus e nos vestiários antes do jogo? Bom, em relação à condição dos atletas, né? O Cirino bastante abalado, pequenas escoriações, o Bahia também, né? E quem foi mais afetado foi o Danilo, que graças ao bom Deus o corte foi menos de um dedo do olho, um dos cortes. O outro, mais profundo no pescoço, não atingiu alguma coisa mais grave. E ainda um corte na virilha também, com certa profundidade, que não atingiu coisa maior. Dentro do ônibus, no momento, todo mundo aterrorizado, sem entender o que estava acontecendo. E à medida que o Danilo gritou que foi atingido, todo mundo buscou acudir, né? Amparar ele. Até um gritou: para, não para, pelo amor de Deus, toca o ônibus. Tanto é que a gente foi com o ônibus, sem parar o ônibus, até a entrada da Fonte Nova. Foi quando a gente já providenciou contato, né, para quando chegasse já tivesse toda a parte médica esperando, né? E foi uma coisa rápida. Eu não tinha passado ainda por uma situação, já tinha passado por uma situação de quebra de vidro, que foi na final do Baiano, quando a gente foi jogar no estádio do rival, mas nada como hoje. Hoje a gente se imaginou como é que são os atentados à bomba na Europa, porque foi um clarão, com um estouro violento, o primeiro. Foram 3 estouros no meio do ônibus. O segundo, mais atrás do ônibus, foi quando o Danilo... foi quando os 3 jogadores nossos foram atingidos, que estavam mais na parte de trás. E o terceiro explodiu um pouco longe do ônibus. E aí depois eu soube que o primeiro estourou no carro ao lado do ônibus, de uma terceira pessoa, né? Prejudicada, e a gente nem sabe como ela está, se ocasionou algum problema, né? Mas isso aí foi um verdadeiro terrorismo, né? Isso aí foi uma coisa que foge totalmente do que a gente está a trabalho aqui, né? Foge completamente. Poderíamos, que nem o presidente falou, sobre a questão do motorista. Mas se o segundo, porque o primeiro arrebentou o vidro, se o segundo cai dentro do ônibus, ou o terceiro cai dentro do ônibus, tinha sido uma verdadeira tragédia. Ou já teria sido a tragédia se o estilhaço do vidro tivesse pego o olho do Danilo, talvez tivesse encerrado a carreira do Danilo. Então isso aí tem que ficar muito claro, né? A gente sai de casa para exercer o nosso trabalho com muito amor à profissão que nós temos, com muito respeito ao clube.
E eu acho que o que os jogadores fizeram dentro de campo hoje foi justamente isso. Foi ser profissional e mostrar para o torcedor o quanto eles respeitam esse manto, o quanto eles respeitam esse clube. Se as coisas não estão acontecendo no nível que a gente deseja, é porque demanda tempo para a gente conseguir. As coisas não acontecem da noite para o dia no estalar de dedos. E tem muita gente irresponsável por aí, que na hora que tem que falar alguma coisa não pensa no que está falando e, de repente, está formando opinião para cima de pessoas, de torcedores, e gerando toda essa situação, né? E que acaba como acabou hoje. Essa não foi a primeira, não foi no Bahia a primeira, não foi no Brasil a primeira, né? Mas foi uma coisa que poderia, como outras, ter terminado numa tragédia. Nós vamos esperar chegar nessa tragédia para tomar providências? E uma coisa para a gente refletir será que a responsabilidade é só do clube e dos jogadores? E os organizadores do espetáculo? Onde fica a responsabilidade deles? Será que o contrato assinado é mais importante do que o momento de uma vida? Tudo bem, hoje não teve o problema da perda de nenhuma vida ou alguma coisa mais grave. E se tivesse acontecido, como seria o final? O que a gente estaria fazendo aqui agora? Então, aquelas pessoas que têm força, aqueles órgãos que têm força, que são os organizadores do futebol brasileiro, tem que fazer alguma coisa, gente. Tem que fazer alguma coisa. Com as recepções de aeroporto, quando a equipe não vai bem, com as invasões de CTs. E agora os atentados à bomba. Pergunta de Douglas Santana. Guto, hoje tivemos dois extremos no time do Bahia. Daniel mostrando evolução e premiado com gol, e Patrick, na opinião dele, que ainda não fez boa partida em 2022, sendo expulso. Explique essa maior aproximação de Daniel com a grande área e os motivos para que Patrick estivesse seguindo no time titular, mesmo não mostrando bom futebol, na opinião de Douglas Santana. Você acabou colocando aquilo que eu mais abomino na fala dele, né? É a opinião dele em relação a Patrick. Para começar, Patrick é o segundo jogador que mais atua na temporada, iniciando antes dos outros. Vem desempenhando uma outra função em relação ao do ano passado, quando ele jogava mais na primeira função. Hoje ele sai mais para o jogo. É um jogador que combate, que ocupa o campo todo, que articula, traz tranquilidade para que o meio possa jogar. Na competitividade você acerta e erra, e ele não é diferente. Mas pode ter certeza que ele muito mais acerta do que erra. Uma liderança gigante dentro do vestiário. Um atleta extremamente dedicado, de entrega. Sim. O jogo que ele ficou de fora foi por Covid, tá? O único jogo que ele ficou de fora foi por Covid. Que ele teve Covid e depois já estava dentro de campo. Então, é muito fácil. Já botaram um X no pé do Bahia, né? Que era um dos jogadores chaves do time do ano passado. Agora estão querendo botar um X no pé do Patrick, é isso? É isso? Calma, gente.
Patrick é um grande jogador. Se abrir a boca aqui, está cheio de time no Brasil que fala bem dele e que quer ele. Aí não serve para o Bahia, é isso? Na opinião, no caso do nosso amigo aqui. Porque na minha serve e muito. E muito. E eu estou dizendo isso porque talvez as falas do nosso amigo tenham influenciado o torcedor atrás do banco, que o jogo inteiro ficou gritando para tirar o Patrick. E o Patrick fazendo um bom jogo até então. Fazendo um bom jogo até então. Aconteceu de sair expulso, errou. Nós vamos pagar o preço, né? Vamos ficar sem ele num jogo importante contra o Sport. Mas temos jogadores que podem suprir também, né, que vão ter espaço. E o Daniel, a gente vem conversando muito, vem trazendo confiança, tranquilidade para ele, vem mostrando para ele de que maneira que a gente gostaríamos que ele atuasse. Ele é um jogador muito leve, de muito movimento, e que a nossa cobrança é que ele não tinha muita alternância de ritmo durante a partida. Ele jogava sempre na mesma batida. E agora ele está freando, saindo, passando, entrando, chegando para bater em gol dentro da área, chegando para pifar os companheiros próximo à área, batendo de fora da área. E aí o jogo dele cresce. E o jogo dele crescendo, o futebol da equipe cresce. Por quê? Porque ele é um jogador que tem muita qualidade no passe. E o que ele vem também ouvindo e nos ajudando, que dentro das características dele, ele procura ajudar ao máximo, dentro do que ele consegue, também defensivamente. Nem que seja para tirar uma guia de passe, ou dar uma apertada sem tanta pressão, mas dificultando o passe para o adversário, que às vezes ele mesmo acaba roubando a bola, ou se ele não rouba, os companheiros do lado roubam. E isso tem sido fundamental, hoje foi fundamental, dentro do que a equipe produziu. Pergunta de Manuel Nascimento Petitinga. Boa noite, Guto. Esse time que iniciou o jogo, claro, com a exceção de Danilo Fernandes, é o ideal no momento? Digamos que está próximo do ideal. Pode ter uma ou outra peça que possa, um jogo ou outro, estar sendo mudada. Mas você pode ver que é mais ou menos uma base que a gente vem mantendo. O Rezende às vezes entra, às vezes eu adianto o Luiz Henrique na linha da frente, às vezes eu entro com o Ronaldo, mas não foge muito disso. Pergunta de Reginaldo Lima, de Feira. Ele diz aqui, Guto, um triunfo com muita entrega dos atletas, mesmo com os problemas que aconteceram antes da bola rolar. O que você tira de mais positivo no triunfo de hoje? Unidade de grupo, maturidade na decisão tomada dentro do vestiário, que foi uma decisão dos jogadores irem para campo. Eu confesso que, da maneira que foi, eu não sei se eu teria tomado a posição que eles tomaram, porque é só quem estava lá dentro do ônibus para sentir o que foi. E eles foram muito maduros e se uniram e conversaram de maneira que fossem para campo para honrar os compromissos e mostrar para o torcedor o quanto eles estão fechados, o quanto eles estão honrando o manto sagrado do Bahia. Demonstrar para o torcedor que quando as coisas não acontecem, não é por falta de caráter, não é por falta de entrega. É porque outros fatores podem estar afetando, no caso da derrota, mas jamais a entrega, jamais a vontade, a disposição e o profissionalismo. Nilson Luiz, Guto, mesmo com esse problema de hoje, sua equipe mostrou evolução em relação aos últimos jogos? Cara, é só ver o que a gente produziu dentro de campo. E não foi hoje, não, nos outros jogos também. Quando nos outros jogos eu comento que, dentro de uma pergunta, um de vocês fala que a gente não teve criatividade.
Caramba, hoje de novo nós fizemos penetrações por dentro, pelos lados, bicicleta, drible dentro da área, finalização dos mais variados tipos. Se o jogo tivesse terminado 5, não teria sido nada anormal, porque nós produzimos para isso. Nós tivemos volume para isso. Tivemos um jogador a menos e continuamos superiores no jogo. Foi mais ou menos como o jogo do CSA, só que o CSA fez o gol quando nós não fizemos e o goleiro do CSA defendeu muito e nós só conseguimos empatar o jogo. Se nós tivéssemos virado o jogo contra o CSA, talvez o torcedor, a imprensa, tivesse falado que tinha sido um grande jogo. Mas como foi só um empate, ao final da partida, o questionamento que a gente não tinha feito um grande jogo. O jogo foi muito parecido com esse, muito parecido. As 3 últimas perguntas. Jailson Baraúna. Guto, uma sequência de jogos importantes onde o Bahia precisa dos resultados. Como adequar a maratona à necessidade de vencer? Superar. Superar porque nós vamos jogar contra equipes que não têm a maratona que nós temos e outras que têm. Nós vamos pegar viagens longas, né? Necessidade de estar trocando um ou outro, menos do que a gente vinha trocando, porque a gente já está chegando no estágio maior, mas em algum momento tem que descansar, senão estoura. E procurar colocar sempre para o momento que a gente consegue colocar de melhor em campo. E é assim que a gente vai seguir buscando os resultados. Gabriel Rodrigues volta um pouco no assunto do atentado de hoje. Guto, ainda há todo o calor por conta do que aconteceu hoje, mas o quanto esse episódio lamentável com o ataque ao ônibus pode influenciar no emocional dos jogadores e comissão técnica para a sequência da temporada? Eu acho que nesse momento o grupo se fechou e superou para este jogo. Agora tudo passa como vai vir as coisas pela frente, as cobranças pela frente, os resultados ali na frente, né? Porque isso não para aqui. Não começou hoje e não termina hoje. A gente gostaria que tivesse terminado, mas não termina, né? Então vamos torcer para que o nosso grupo como um todo consiga não vivenciar mais situações como essa e que esse episódio, que foi um marco hoje, como disse o presidente, porque nós sofremos um atentado à vida. A vida dos jogadores do Bahia e da sua comissão técnica esteve a perigo hoje. Por detalhe, nós não tivemos uma catástrofe. Então, procurar da melhor maneira possível, estar superando esse momento, nos fortalecendo enquanto unidade de grupo, porque é na dificuldade que você se une, se fecha e se supera, né? E que a gente possa crescer. E mais do que isso, que o nosso torcedor possa entender esse momento e possa nos ajudar a estar superando, vivenciando momentos melhores, para que a gente possa, no final, todo mundo comemorar junto. Agora sim, vamos para as 3 últimas perguntas aqui, chegaram mais 2. Jefferson Domingos. Guto, apesar de todos os problemas e do pouco tempo, o clube volta a jogar domingo, precisando melhorar a situação no Baiano. Como será o trabalho de preparação para essa partida? Na realidade, nós temos um treino amanhã, muito mais voltado para quem não esteve dentro da partida, o jogo menos de 45 minutos. Os demais têm um descanso ativo, um regenerativo, que a gente fala, né? Viajamos na hora do almoço para Juazeiro. Devemos treinar no final da tarde lá no sábado. Um treino leve, muito mais de ajuste. E domingo jogamos.
Penúltima pergunta, Costa Filho pergunta: professor, tentando deixar de lado o que aconteceu fora de campo, o Bahia vem buscando equilíbrio e estabilidade na temporada. Considerando os últimos jogos entre Baiano e Copa do Nordeste, o Bahia passeou entre derrotas, triunfo por goleada, empate sofrido. Enfim, o que você acredita ser o principal fator de instabilidade nos resultados do esquadrão até aqui? Reconstrução da equipe, readaptação à forma física, reorganização da equipe taticamente, tecnicamente, qualidade de alguns adversários, tempo para trabalhar. Isso aí eu já falei no jogo passado, né? Nós tivemos aí 18 dias e depois disso não tivemos mais nada. Esses 18 dias para fazer exames, quer dizer, de treino mesmo, teve o quê? Uns 15, 2 semanas de treino, porque 3 dias foi de exames médicos, fisioterápicos, enfim, né? Laboratórios, e 15 dias de trabalho dentro do campo para reorganizar uma equipe que, do ano passado, mudou lateral direito, zagueiro, hoje o lateral esquerdo, um volante, a função do meia, um atacante. Quer dizer, mudou no mínimo 5 jogadores. E todo o banco. E como joga toda semana, então não dá tempo de descansar, treinar e jogar. Você tem que colocar outros. E aí, a reposição, você tem menos ainda. Nós estamos com 8 jogadores com idade de júnior no plantel. Desses 8, 5 ou 6 estavam na Copa São Paulo. André já estreou. André, Pedro, Quadrado, William, Everton, 5. E Gabriel, 6. Tá? Todos já estiveram no banco, com exceção de Gabriel. E André tem jogado sempre. Borel tem idade de júnior, Rian tem idade de júnior. O Gregory estourou a idade de júnior agora, se eu não estiver errado. Já esteve em campo também jogando, valendo 3 pontos. E jogou outro menino que agora retornou para o Júnior, que é Thiago Rosa, que jogou, ele é atacante, jogou de lateral esquerdo por necessidade. Então, são situações que o Covid impossibilitou o Luiz Henrique de jogar, o Djalma não estava legalizado ainda, precisava esperar a janela, e o Bahia também estava com Covid. Enfim, são situações assim que o campeonato vai rolando e ninguém está analisando o momento. E a gente tem falado o tempo todo, ó, está acontecendo isso. Aí, a hora que chega nesse momento, aí vem os questionamentos de outra maneira. E que bom que o nosso amigo o Costa Neto nos fez essa pergunta e, através dela, nos permite a mostrar para as pessoas tudo que nós já falamos antes, colocar de novo em pauta e mostrar que a gente vem falando sobre tudo isso, né? E agora a equipe está começando a levantar voo, está começando a ganhar corpo. Lógico que ainda falta muita coisa, falta maturidade ainda, tem muitos meninos dentro da equipe jogando. Rodagem enquanto grupo também, é um grupo novo. Então, tem muita coisa que um não sabe como o outro reage. E aí, às vezes, fica esperando do outro, o outro não faz. Ou então, acha que o outro não vai fazer, acaba trombando com o outro, que faz os dois para fazer. Já aconteceu tudo isso, né? É o momento, é o início de temporada. Última pergunta de Marinho Júnior. São 6 gols em 6 jogos, artilheiro da Copa do Nordeste e um elenco que carece de reforços. Como está a situação de Roda Diego, que tem contrato até julho? Essa renovação é o principal reforço para a Série B?
Ouvindo aqui o presidente que está do lado, ouvindo a pergunta, e ele falou assim, eu vou falar para vocês o que ele me falou. Fale para ele ter calma, que daqui a pouco nós temos grandes novidades a respeito desse tema. Muito boas novidades. Então, só estou passando para vocês, transmitindo a vocês o que ele me passou aqui agora, do meu lado. Bom, pessoal, é isso. Este foi o Plantão Tricolor de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?